Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com prazer grande demais que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Muito feliz, né, tá aqui recebendo um cara que eu gosto pra caramba, tanto na física, né, pessoalmente falando, como acho que o Pedro Meneleu talvez seja um dos grandes executivos aqui do nosso estado, um cara que é uma grande referência, principalmente na área de saúde já há tantos anos, e o Pedro é diretor de estratégia da rede ICC, né, uma empresa que está fazendo, um grupo que está fazendo 80 anos, e a gente vai entender um pouquinho dessa bela trajetória, dessa bela história, e um modelo absolutamente inovador, com muita tecnologia envolvida, muita inovação da rede ICC. Pedro Meneleu, meu amigo velho, muito obrigado pela sua presença, estou feliz demais com você aqui. Já fazia algum tempo que a gente estava marcando essa agenda, mas eu acho que não pode ter um momento mais propício do que esse. Muito obrigado pela sua presença. E antes da gente entrar aqui nessa história bacana da rede ICC, Pedro, né, para a gente entender também o modelo de saúde, o que é que vocês estão fazendo lá de legal, eu acho que é interessante você contar um pouquinho da sua bela trajetória profissional para que as pessoas te conheçam melhor, meu amigo. Obrigado pela presença. Tudo bem? Dandan, eu que agradeço. Né? E aí, Dandan, né? É um prazer enorme, uma honra estar aqui. Né? E também sou fã do seu trabalho. E que bom, na verdade um grande prazer. Então agradeço, é um presente para mim estar bom aqui, demais. podendo bater esse papo contigo. Bom demais. De fato, ICC, em novembro do ano passado, comemorou 80 anos, né? Uma história riquíssima de uma instituição patrimônio do nosso estado, né? Que começou em 44. Quase 81 anos, então. 81 anos quase. Então, a gente tem um ano de comemoração aqui, né? São 80 anos, não é simples, não é comum você encontrar uma empresa que tem 80 anos de fundação e que continua crescendo. Acho que não teve nenhum ano sequer em todos esses anos que a gente não tenha evoluído, não tenha crescido, continua crescendo, né? Atravessando todos os desafios que o mercado nos impõe. O mercado de saúde extremamente complexo, se reinventa muito rápido, né? Inovação é algo que é um dos nossos valores, são 7 valores, é um deles. Ao longo do que eu vou tentar dividir contigo aqui, você vai observar muito fortemente esses 7 valores, né? Que nós tanto cuidamos ao longo desses últimos 80 anos, né? E inovação é um deles. Então, antes talvez até de existir essa terminologia, essa temática tão discutida hoje sobre inovação, então já era inovação há 80 anos você fundar uma instituição como o ICC, né? Aquilo já foi uma grande declaração de inovação que o mercado do Ceará tinha lá atrás. A história é muito rica e é recheada de inovação desde o início, né? Então, logo depois da fundação em 44, a Faculdade de Medicina foi fundada depois, 2 anos e pouco depois. Anterior à Faculdade de Medicina. Né? Então, pertinho aquele grupo ali, né? Pertinho, naquela região do Porangabuçu. Então, aquele grupo de médicos e um padre, né, resolveu fundar o ICC. E uma história muito rica que vem se consolidando e, obviamente, ocupa hoje um papel muito importante na vida do cearense e até de outras pessoas que vêm. Você está lá já há muitos anos, Pedro. Tempo. Como é que está a tua história lá? Em 2000, como é que você foi parar no ICC? Cheguei? É uma história interessante. Um pouquinho da tua história lá internamente. Internamente, em 2007, mais ou menos, eles fizeram um negócio muito interessante. Havia uma decisão institucional da empresa de que algo precisava ser feito para que ela ganhasse perenidade, melhorasse a sua sustentabilidade. Como uma empresa do terceiro setor, ela precisava se financiar, né, para manter o propósito. E a gente já atendia naquela época o paciente... A sustentabilidade, né? Tem que ir era no longo prazo, né? A longo prazo, a capacidade de investimento e a oferta de mais serviços para pessoas que tanto precisavam desde aquela época, porque já existia uma demanda reprimida, preponderantemente para pacientes do Sistema Único de Saúde com câncer que vinham buscar algum tipo de atendimento, diagnóstico e seguir
na jornada, né, muito difícil do câncer. Então, eles deram o nome do que, na época, o batismo para aquele principal movimento foi um programa de empresariamento. O nome já era muito novo para a época, e principalmente já era uma inovação para uma empresa do terceiro setor, né? Então foi batizado o que eles chamaram de programa de empresariamento, que objetivava empreender e criar vários mecanismos e tecnologia, algumas já utilizadas em outros segmentos, outras não, né? Para que quase 20 anos atrás. Há quase 20 anos atrás. E esse trabalho foi iniciado com o início de uma profissionalização maior de uma entidade que queria se manter, né, no mercado e crescer e tudo. Então existia num DNA sempre muito inovador, muito empreendedorismo. Assim, já era uma empresa que queria e que precisava e que tinha essa vontade sempre, né, estava muito no DNA, sempre foi de crescer, de fazer mais e melhor. Então, foi a partir desse período. Então você está lá desde 2007, 2008. 2007, 2008, e aí comigo depois vieram outras pessoas e a gente começou a fazer um trabalho junto com a então direção, que era a sua grande maioria de médicos, né, que tinham a sua atividade médica e que alternavam com a função administrativa e que tocava a empresa na época. Pedro, a gente vai já entender, eu acho que a base do nosso programa aqui vai ser entender esse modelo belíssimo operacional, propósito da companhia na área de saúde. E vai ser a nossa próxima pauta. Mas eu acho que antes disso, talvez, né, aproveitando aqui a sua capacidade de análise, antes da gente entender a rede ICC, como é que ela está hoje, as verticais de atuação, inovação e tal, eu acho que faz sentido a gente entender primeiramente o cenário qual a rede ICC está inserida, que é o cenário de saúde de um modo geral, que é um cenário desafiador, principalmente pós-pandemia, né? Então, como é que está o setor de saúde de um modo geral aqui no Ceará, no Brasil, Pedro? O setor de saúde é um desafio para o mundo inteiro, não é no Brasil, né? Existe uma discussão permanente que tem ganhado muito recurso através de outras ciências e tecnologias que vêm de outros segmentos que não sejam saúde. Então, o ICC é um exemplo forte de que não basta você fazer a operação muito bem feita de um hospital, né, ou de uma clínica, ou de um centro de diagnóstico, mas que tudo isso tem que estar integrado, né? Então, a temática hoje de saúde, ela requer uma discussão sobre custo-efetividade muito intensa. A economia da saúde vem ganhando muita notoriedade nas discussões todas, porque não é você atender e assistir, né? Você tem que planejar muito bem isso, né? Então, ciências como a epidemiologia, a estatística, a engenharia, a gente está consumindo como setor de saúde muito do que outros segmentos talvez tenham avançado mais ou menos, juntando tudo isso para resolver nossas equações, que têm evoluído, que não são mais do segundo, terceiro grau, nossas equações são do oitavo grau, né? São equações muito difíceis e que você não consegue, numa perspectiva muito rápida, imediata, traçar aqui. Você tem que analisar profundamente tudo, né? E entender onde é que essas situações se encontram atrapalhando ou contribuindo para que você consiga fazer mais e melhor. Então, o setor de saúde é desafiador para qualquer sistema, público ou não. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Alguns modelos têm algum sucesso, você tem historicamente apontado que aquilo ali funciona bem, que aquilo ali não funciona tão bem. A participação da indústria, ela é muito determinante, né, porque ela joga a tecnologia todo dia na saúde e nem sempre você colhe eficiência operacional com tecnologia, não basta. O novo não é simplesmente melhor por ser novo, às vezes ele é mais caro e aí contribui negativamente, né? Então a nossa discussão hoje como instituição é sempre prezar muito pela custo-efetividade das coisas. Tudo tem que ser custo-efetivo. Então se aquela máquina é de última geração, ela precisa provar com que ela seja de fato mais custo-efetiva e não tecnologia por tecnologia. E a indústria, principalmente a farmacêutica, ela lida com inovação direto, né? São empresas que jogam no mercado tecnologias todo dia, que podem ser medicamentos, podem ser equipamentos, devices e outras coisas, e que a gente tem um papel de validar aquilo para saber se aquilo está ajudando a comunidade, né? A lógica populacional sempre. Então não é a saúde mais
dedicada à pessoa. Claro que cada pessoa tem uma... Mas você tem que analisar na ótica populacional sempre. Então, o nosso pensamento hoje, como entidade que quer contribuir, que consegue investir e contribuir mais, é num pensamento de base populacional. Isso precisa ser entendido e visto sobre a lógica da população inteira, né? Porque na contramão do que se pensa, não é só pôr mais recurso, né? Muitas vezes o recurso é colocar o recurso na hora certa, no momento certo. Então, a correta alocação de recursos em saúde faz com que, no final, o resultado seja melhor, que a gente chama de desfecho, ou a sobrevida, no caso da oncologia. Então, é essa a discussão que a gente tenta ter hoje, e para isso consome muito de outros profissionais que não são diretamente da saúde. Você acha que saúde faz, a gente costuma dizer que tem até médico trabalhando. O médico é parte determinante. É bem mais complexo do que isso. Temos até um hospital. Eu não poderia falar isso há 5 anos atrás. Poxa vida, mas vocês são um hospital, nasceram de um hospital. Mas hoje não basta ser um hospital. Você tem que ser tudo, integradamente falando e com a percepção do paciente no centro toda a vida. Aí você começa a fazer, de fato, um sistema de saúde eficiente, que é o que o mundo tanto precisa. A maioria deles não é eficiente ainda, gasta mais do que deve, gasta da forma errada e nem sempre dá acesso à quantidade de pessoas que precisam. E dentro desse pensamento fora da caixa, Pedro, inovador que você está aí falando, eu gosto muito da cultura da rede ICC, da história da promoção da saúde, entendeu? A história de a nossa saúde, ela está muitas vezes em decisões nossas, de hábito de vida. Mas o ponto da comunicação também, você preza muito isso lá, todo mundo lá comunica muito bem, essa questão de educação relacionada à saúde, essa questão que a gente estava conversando ali em off, a história da comunicação pela promoção da saúde. A informação, ela é insumo decisivo para que a gente consiga entregar a saúde, né? Se você imaginar que metade do que é ter ou não ter saúde, ajudar ou não ajudar a saúde, são os nossos hábitos. A conta não fecha se todo mundo não contribuir, e nós somos grandes contribuintes da nossa própria saúde. Não só da nossa, mas da comunidade. Um hábito de vida eventualmente saudável desobstrui mais o setor de saúde, né? Com certeza, e faz com que ele funcione de uma forma mais inteligente. Mais efetiva. Então, aí é que vem a informação. Essa é a informação. E esse nosso aprendizado foi um exercício duro ao longo dos últimos 80 anos, muito treinados pela discussão da oncologia, né? E o paciente oncológico, ele nos obriga a olhar numa amplitude muito maior, né? E com vários outros fatores que vão se encaixando ali, porque não é algo você teve um trauma, foi lá e no serviço de trauma ortopedia resolveu, engessou o braço, voltou para casa, esperou. Não é isso, né? Não é uma situação cardíaca, um stent que você põe, não é. O câncer nos treinou nos últimos 80 anos, basicamente 40, 50 anos, a ter esse pensamento sistêmico, né, de que várias situações combinadas da forma corretamente levarão a um resultado melhor, né? Então, talvez esse seja o aprendizado, né? O expertise, por exemplo, que a Livre Saúde tem quanto em vertical do grupo, a gente resolveu entrar em saúde suplementar, é exatamente oriundo, ela herda esse aprendizado do ICC de enxergar a saúde como um sistema, que tem que ser integrado, tem que ser completo e que tem que ser medido, mensurado, né? Você tem uma dificuldade, a população tem dificuldade de medir saúde, né? Nós não conseguimos medir saúde. Você acha que saúde... Medir um sanduíche, quando você recebe, tá bom, tá quente, o pão tá bom, você consegue, foi bom, eu comprei um sanduíche, foi quantitativo, bom. Né? É quantitativo, e saúde você nem sempre tem uma noção de um indicador para saber se você teve sua necessidade atendida ou não. Porque atendimento não é assistência, né? O que a gente tem que fazer hoje, aí a questão da informação, é mostrar para a população que, de fato, a assistência é bem mais do que ser atendido. E que desfecho é esse que você procura? O que é que vai acontecer se tudo der certo ou se não der certo? Rapaz, eu exalto aqui, viu, Pedro, a história da importância da comunicação, estrategicamente falando. E toda empresa que lida com o consumidor final, no caso, área de saúde, com o paciente,
né, ela tem que ser uma empresa de comunicação. Ela tem que comunicar algo de alguma forma para dar mais valor e mais inteligência à sua operação. Oportunidade boa demais, né, em nossa inovação e negócio de hoje, uma edição super especial com Pedro Meneleu. Pedro é o diretor de estratégia da rede de saúde ICC. A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta para no segundo bloco, Pedro, entendermos em detalhes, as verticais de atuação da rede de saúde ICC, tá? Que está completando 80 anos agora, quase 81. Segure aí, a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Segundo bloco do nosso Inovação e Negócios de hoje, recebendo o meu amigo Pedro Meneleu. Pedrinho é diretor de estratégia, né, da rede de saúde ICC, que está completando quase 81 anos, né, de uma operação inovadora, né, na área de saúde, aqui, originário aqui do Ceará, mas está em outros estados. Isso. Vamos entender agora. Pedro, é o seguinte, agora uma pergunta bem objetiva. Explica para todos nós, né, acho que você citou no primeiro bloco que a operação começou muito voltada para a oncologia, né? E após 80 anos a gente tem uma reinvenção em diversas áreas, várias unidades de negócio, em outros estados, várias operações. A Live Saúde é um espetáculo, né? Explica para a gente esse organograma, as operações da rede de saúde ICC, meu amigo. Uma empresa que tanto nos orgulha. Bom, vamos lá. A rede ICC, o ICC é o mantenedor, né? De vários, tecnicamente o nome são investidas que esse mantenedor fez para manter o seu propósito. Então, como eu disse, o tal programa de empresariamento apontava que precisávamos criar novas frentes, obviamente ligadas ao nosso propósito, e essas frentes elas geram recursos e empreendem para que a gente retorne e financie o propósito da instituição, que é atender, que continua sendo atender o paciente carente com câncer. Então, diariamente, né, dezenas de pacientes nos procuram e a gente precisa manter aquele propósito da instituição, que é atender o paciente com câncer do SUS. E como forma de financiar e contribuir, cobrindo a despesa que a gente tem para atender o paciente do SUS, nós partimos para o mercado naquilo que a gente sabe fazer, né? E aí criamos as verticais e hoje temos 7 verticais, né? Vamos partir agora para a 8ª vertical, que juntas, né, e com o mesmo propósito, ajuda no financiamento desse mantenedor chamado Rede ICC, que está aqui em cima, daí o nome rede, até porque de fato criamos uma rede, não somos mais o hospital, não somos mais só a operadora, somos tudo isso de forma integrada para que a gente promova de fato um sistema de saúde, né, na maneira que a gente acredita, eficiente, entregando qualidade e sendo economicamente viável também, é preciso pagar por isso. Então, essa nossa organização, ela faz com que a gente consiga permanentemente manter o financiamento do nosso propósito, né? Manter o propósito funcionando, né? Então, e obviamente garantir a nossa capacidade de investimento, porque saúde consome tecnologia, a gente não quer só oferecer, a gente quer oferecer sempre o melhor, o mais inovador, o que entrega mais resultado para o nosso paciente. Então, a Live Saúde é uma grande investida, né? Uma das maiores investidas que o grupo fez nos últimos anos. É pequenininha, nasceu há pouco tempo, né? Mas é uma declaração para o mercado de que a gente precisava, sim, otimizar e explorar o legado inteiro que o ICC nos dava, né? Disponibilizando isso para a saúde suplementar, para o mercado privado, né? Digamos assim. E nós já atendíamos e atendemos hoje grande parte dos convênios, mais de 40 convênios que nós atendemos, grandes parceiros e clientes que a gente tem ao longo desses últimos anos, e resolvemos
entrar nessa vertical. Um mercado difícil, um mercado muito regulado, mas que a gente tinha plena capacidade de atuar, né, porque já tínhamos toda a rede funcionando. Né, meio mais ou menos o contrário, o caminho inverso de grande parte das operadoras que criavam a operadora, credenciavam a rede e repassavam para o prestador aquele serviço, intermediando esse recurso entre empresas ou pessoas físicas. E a experiência do paciente fica melhor, né? A gente tinha um controle muito grande desse paciente tratado em linha, quer dizer, o aprendizado que eu falei de toda a oncologia. Então, resolvemos um belo dia, puxa vida, observamos que o mercado queria uma solução como essa. Eu visitei várias empresas que pediam que apresentasse uma solução para a saúde dos seus colaboradores, e a gente entra como uma alternativa no mercado de alguém, de uma instituição que já tinha esse background muito grande, esse currículo de assistência muito grande, que tinha médico, que tinha hospital, que tinha centro de diagnóstico, que tinha laboratório, que tinha tudo pronto, né, e que de forma muito integrada conseguia oferecer essa solução que o mercado tanto esperava. E o tanto esperava não é uma frase minha, mas é o que a gente escuta hoje em dia quando a gente visita as empresas. Então, a Livre Saúde vem para fazer. Então, ela tem um papel institucional muito relevante como o grande subsídio para manter o propósito, né? Ela reverte para o ICC e mantém a sua capacidade de fazer aquilo que ele se propunha desde 44 e ao mesmo tempo, resolve a problemática da saúde, que passa a ser um grande tema em qualquer discussão de negócio, de economia, porque não deixa de ser um grande desafio você garantir a produtividade, garantir o bem-estar, garantir a saúde das pessoas para que elas produzam, para que elas cresçam, para que a economia progrida e a gente siga num desempenho que todo mundo quer, que melhorar e não adoecer, e nem chegar a adoecer e produzir mais. Então, a Live é uma frente, e aí criamos outras. A gente tem hoje a Amparo, né, que é a entrada do setor farmacêutico, eu digo farmácia mesmo, no sistema de saúde, né? Iniciamos com a Live uma operação que já dura 3 anos, de muito sucesso, com a rede de farmácia Pague Menos, né, onde a gente atende o usuário da Livre Saúde nas farmácias Pague Menos. Foi muito bem sucedido esse projeto, fruto também da Pague Menos, que é super inovadora e pôs a mão nisso e nos convidou, e a gente teve um trabalho, e até hoje tem um trabalho muito grande com ele, de atender o nosso usuário nas farmácias. Ou seja, inserimos a farmácia dentro do sistema de saúde, que até então era muito isolado, coisa que outros países já fazem há muito tempo, o modelo de farmácia. Espetáculo isso, né? Hein? Isso funciona de uma forma extremamente muito resolutiva para o paciente, dá um conforto e tudo. E aí a Amparo cria essa cara, dá essa cara para que a gente tenha a farmácia integrada. Adquirimos uma plataforma de saúde mental também, resolvemos entrar dentro. A Amarelo hoje tem uma solução que trata de governança de saúde mental, que é um desafio para todo mundo. Pós-pandemia, isso foi já o entrevistei. Crescente. O Alex. Alex, né? Mesquita. Isso. A gente resolveu pôr a mão nisso, porque a nossa ideia é fazer saúde sistêmica, você não pode deixar a saúde mental fora. É uma linha de cuidado que a Livre Saúde tem. A gente começa a observar que precisamos entender melhor disso e tratar. Então, assim, a nossa faculdade, a nossa casa de apoio, que é a Casa Vida, que alberga pacientes vindo do interior. Então, são 7 verticais. E os hospitais, fomos para o Rio, recebemos um convite da maior empresa, um dos maiores contratantes do Brasil, que é o grupo CSN. Que iniciou conosco em 2020 uma operação muito Esse projeto coloca a rede de saúde ICC, perdão te interromper, Pedro, mas coloca em uma nova escala, né? Assim, um desafio gigantesco. Porque é uma chancela muito grande, é um desafio muito grande. O que é que esse projeto com a CSN, né, que é uma das maiores empresas do Brasil, né, companhia siderúrgica nacional, e as empresas do grupo, né? O que é que isso representa para a rede? Assim, foi um grande teste de carga do nosso modelo de saúde suplementar. É no Rio, né? É no Rio, sul do Rio, Volta Redonda. A Live foi convidada, ainda começando a operar lá atrás, e nós recebemos esse convite. Era uma conta desafiadora de mais de 50 mil pessoas numa planta e dependentes, para que a gente assumisse integral e integradamente a saúde de todos esses colaboradores e seus dependentes. Então, um sistema bem completo e complexo, que nós resolvemos assumir, recebemos o desafio e nos abraçamos com ele. Logo depois veio pandemia, então atravessamos aí dois picos de pandemia. Foi um pouquinho antes da pandemia, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. E que bom, porque
tivemos a condição de comprovadamente, né, pôr esse modelo para rodar, e ele foi mais do que testado, porque teve até pandemia no meio dele. Que grande então, teste, logo no começo. Logo no início. Então é um sistema que comprova que o modelo Livre Saúde, na saúde suplementar, com todo o legado ICC, é de fato mais custo-efetivo. Então, nós assumimos uma conta de um grande player do mercado, talvez o maior deles, onde eles tinham 20 e poucos anos de contrato já, mas tinham um desafio de não conseguir estarem recebendo saúde de qualidade num preço que eles pudessem pagar também, porque você não consegue desmembrar saúde e financiamento, você tem que lidar ao mesmo tempo com as duas coisas. Então, colocamos uma operação inteira, nova, né, no sul do Rio, com policlínicas, com centros de especialidades. Eu me encontrei contigo no avião algumas vezes, tu vim de lá. Foi uma batalha dura início, até a operação rodar. A gente começou... Volta Redonda, exatamente. Volta Redonda e cidades vizinhas. Temos um grande hospital hoje, que é o Hospital Santa Cecília, que fica em Volta Redonda, atende inclusive cidades vizinhas, se tornou referência, voltou a ser referência. O pedido que eles nos fizeram era que devolvêssemos o hospital, que um dia foi um hospital muito referência, que formou grande parte dos médicos daquela região. Olha e a aí, gente cara, consegue replicar um pouco tem do muito sistema valor ICC, um trabalho desse, né, Pedro? Naquela região, mais do que Live. Temos o hospital, temos a operação da Live e levamos todo o know-how que a gente tem aqui na área de formação e pesquisa também. O ICC também forma médicos, né? Tem uma residência médica própria, tem residência multiprofissional em 6 outras áreas. É preciso lembrar sempre que somos uma instituição de ensino e pesquisa também. Começamos, o nosso hospital é escola desde a sua fundação, né? A gente entende que não dá para fazer assistência sem ter a formação muito presente na nossa rotina, no dia a dia de todos os profissionais que a gente tem hoje. Tem que formar gente, né? Não adianta a gente querer fazer mais sem ter essa preocupação de colocar no mercado toda a vida profissionais especializados que consigam entender aquilo que a instituição tem, não só tecnicamente, cientificamente, mas também com relação aos valores, que são muito importantes para a gente. A gente não consegue, não entende em fazer assistência sem ter os valores muito bem percebidos por todo mundo, e eu acho que é a grande... a nossa gestão ela é baseada por valores, e o mercado começa a perceber isso, que eu acho que é muito necessário hoje, nos dias de hoje. Pedro, qual é o tamanho do desafio? Eu acho isso muito legal, em equilibrar assim, a tradição do tratamento oncológico do câncer, né? Essa tradição, o grupo nasceu assim, há 81 anos quase, e equilibrar de uns anos para cá, que vocês já estão conseguindo trabalhar com muita excelência o tratamento em outras áreas, que é cardiologia, ortopedia, pediatria. Qual o tamanho desse desafio? Ou é uma coisa que flui bem, sempre fluiu bem? Equilibrar essa tradição do tratamento da oncologia com outras especialidades. A oncologia declara, ela nos obriga a ter uma capacidade muito grande de desfecho, de tratar várias situações ao mesmo tempo, né? Eu acho que é uma doença extremamente complexa, que se reinventa todo ano, que a cada 6 meses a gente é bombardeado, no bom sentido, por novas tecnologias. Muita coisa então, nova. esse exercício de lidar com oncologia faz com que a gente seja, com certeza, mais eficiente em tratar outras situações. Então, um laudo de tomografia que em 90% do nosso tempo enxergaria uma lesão, ele passa a enxergar com muito mais capacidade. O tratamento oncológico já é um teste. Os profissionais são, com certeza, muito habilitados, e essa visão do cliente no centro na oncologia ela é determinante. Então, a percepção do cuidado da oncologia exercitou a gente para qualquer outro tipo de linha de cuidado ou de patologia, essa coisa do paciente ser, de fato, estar no centro, e ele não estar submetido a um determinado processo, mas, pelo contrário, a gente trabalha para que ele atravesse aquela situação, e, pelo contrário, ele nem chegue naquela situação. Então, a nossa atuação como a informação e os trabalhos de promoção, eles são de fato muito efetivos. Eles são ligados, muitos deles, às lógicas de saúde ocupacional nas empresas, que têm os seus departamentos de medicina do trabalho. A gente entende que essa relação dentro do trabalho e versus saúde, ela tem que andar de mãos dadas. Então, nosso papel hoje, e a Live consegue fazer isso, é muito de coordenação e integração de toda a tentativa de cuidado, que somada dá mais do que 1 mais 1 aqui tem que dar 3. Muito obrigado pela sua presença, Pedro. Eu que agradeço, Tandã. Muito bacana. Uma oportunidade única, repito, da gente entender em detalhes essa operação incrível
genial de quase 81 anos da rede ICC Saúde, promovendo saúde de uma maneira ampla, holística, né? Com muita tecnologia envolvida, muito cuidado envolvido, através aqui dessa conversa ótima com meu amigo Pedro Meneleu, que é o diretor, né, de estratégia da rede ICC Saúde. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. De volta aqui com o nosso programa Inovação e Negócios e o Pedro, sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. Recebendo hoje, nessa edição especial do nosso programa, o meu amigo velha guerra, campeão, Pedro Meneleu. Pedrinho é diretor, né, de estratégia da rede ICC Saúde e a gente está aqui entendendo em detalhes essa belíssima operação na área de saúde, entendendo um pouco do setor de saúde, né, através da compreensão, né, da rede ICC Saúde, uma operação que está fazendo 81 anos, agora em novembro, daqui a 2 meses. Pedro, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco dos equipamentos, né? Assim, eu fui paciente há mais de 10 anos, né, eu tirei uma glândulazinha aqui e fui muito bem atendido. A minha experiência no hospital foi espetacular. E tudo isso que você está falando aqui de experiência do cliente, tudo isso que você está falando aqui de foco no cliente, eu pude ver lá como consumidor e realmente eu atesto, tá certo? O belíssimo trabalho que vocês fazem lá já há 81 anos, tá? Então, eu estou aqui lembrando disso, falando de equipamentos, porque eu me preparando para esse momento, eu fiquei encantado com o Hospital Sul do ICC, né? Enfim, fala um pouquinho dos equipamentos, assim... O Hospital Haroldo Joaçaba. As pessoas, o Hospital Haroldo Joaçaba é espetacular. Ele é o primeiro. É o primeiro, berço, né? A gente recentemente assumiu o Hospital São Raimundo, histórico Hospital São Raimundo, né? Foi localizado, não é igual a localização do Hospital São Raimundo, na Barão de Estudas. Um hospital Quantos histórico, anos tem o né? Hospital São Raimundo? Você sabe, mais não, Luiz? com certeza. Vamos já pesquisar aqui. Com certeza. Mais ou menos, Hospital assim, São Raimundo, sim. Muito antigo, né? Hoje não é mais a operação... Tem mais de 50 anos, não tem não? Tem mais de 50, com certeza. Acho que até mais. Até bem mais de 50, né? Não é a mesma operação, nós assumimos o prédio, houve um arrendamento e hoje o Hospital São Raimundo é filial da rede ICC. Temos o Hospital Santa Cecília, que é o que fica em Volta Redonda, né? Foi batizado por nós, no bairro Santa Cecília. O Santa Cecília é o de Volta Redonda, é o de Volta Redonda, São Raimundo e Haroldo Joaçaba. Não estava claro para mim, ok. Então, esses 3 hospitais compõem a rede, são os hospitais próprios que a rede ICC hoje tem. E falando de equipamentos, todos eles super equipados, né? Investimos recentemente muito lá no próprio São Raimundo, como hospital, devolvendo também um pouco do que fizemos em Volta Redonda. Eu acho que a coisa de devolver para a cidade um hospital que foi referência, que formou medalhões, que tinha a grande elite médica da cidade de Fortaleza. Muitos, talvez não a gente, mas os nossos pais tiveram uma relação muito intensa. Era o hospital da cidade que tinha médico. Rede ICC Saúde tem muito essa cultura, não tem, Pedro? De fazer bem e incrementar as relações com o entorno, resgatando a história, a cultura. Eu acho você que... fala... Eu converso muito com você sempre cita isso. Essa história bem contada e fazendo sentido, ela fortalece o nosso propósito, e propósito tem que fazer sentido, né? Não seríamos uma empresa que somos sem que de fato as pessoas não percebessem que tudo isso faz sentido ao longo do tempo, independente de tecnologia, independente de novos equipamentos. Te respondendo, eu acho que a grande tecnologia está no jeito ICC de cuidar.
Então, isso que você percebeu, que qualquer pessoa percebe quando acessa eventualmente algum sistema que nós façamos parte, a tecnologia é isso. É você se sentir de fato diferenciado e que você tem segurança, que você consegue perceber a excelência, é um dos 7 valores que nós prezamos tanto em ter, independente do desafio que tenhamos, porque começamos lá na oncologia, que normalmente são desafios muito grandes. Né? Então, essa percepção que o mercado passa a ter, eu acho que é a grande virtude que temos em perceber assistência de verdade, cuidado de verdade, né? Porque está na nossa essência. Então, os equipamentos são os maiores, a gente tem o maior parque de radioterapia, por exemplo, no Norte-Nordeste, né? Temos um robô de última geração instalado agora lá no Hospital do Joaçaba. Mas quando a gente fala de tecnologia, se tecnologia resolvesse por si própria, a gente não tínhamos com certeza grandes hospitais hoje que ainda temos. Eu acho que é o uso correto da tecnologia cercada de um cuidado genuíno, legítimo, que de fato é feito por pessoas que acreditam no propósito. Então talvez o importa fazer o bem, que é o nosso propósito, ele chegue de fato como grande parte do insumo contribuinte do cuidado. Né? É a vontade de fazer o bem para que no final as pessoas saiam melhores do que chegaram lá e atravessem esses seus momentos aí de desafio. Então isso com certeza contribui com a formação do nosso colaborador, porque ele percebe de fato que isso acontece, seja ele um recepcionista lá na ponta, que muitas vezes faz um papel determinante no cuidado, a gente acha que ele às vezes ele é mais importante até do que é mais validador daquela assistência, talvez mais do que o cirurgião que entrou na sala, o médico, o paciente eventualmente pode nem ver, o anestesista. Então, eu acho que é tudo isso junto. Então, os equipamentos são os melhores, são de alta tecnologia, a formação do nosso quadro de colaboradores sempre como eu falei, nós temos físicos, médicos, temos engenharia clínica pesada, tudo é próprio. Né? A gente verticaliza muito no sentido de entender que todas as pessoas são as melhores, são as mais bem treinadas e que entendem essa filosofia, essa cultura, o propósito de importa fazer o bem. Rapaz, você falou tanto em propósito aí, agora eu vou dizer o meu. Você não sabe, viu, Mauro Costa? Mauro Costa. Ninguém gosta do Mauro Costa, não, né, na vida? Não. Você não sabe o tamanho da minha alegria em exercer o meu propósito, Pedro, em comunicar para os nossos ouvintes, nossos amigos, nossos telespectadores aqui, através do sistema Jangadeiro de Comunicação, a existência aqui no Ceará de uma organização como a rede ICC Saúde, cara. Isso é uma bênção, porque todo mundo é uma marca muito forte, é uma marca muito respeitada, é uma marca de 80 anos, né? Quase 81 anos, mas eu tenho certeza que muitas pessoas eventualmente desconheçam a magnitude do trabalho, a magnitude do valor desse trabalho. Então, realmente, Pedrinho, para mim é um momento muito especial aqui. Está sendo uma ponte, né, para comunicar isso para todos nós, inclusive para mim, que apesar de ter me preparado muito para esse momento, a gente sempre aprende, né, mais do que o que a gente estudou para estarmos aqui nesse momento. Por falar em estudar, Pedro, eu vou começar a entrar aqui em tecnologia, você já falou em robótica, mas antes disso, a gente vai para a pauta disso, que é ensino e pesquisa, que você falou há pouco, que a rede preza muito isso, trabalha muito com isso. Explica para a gente, por favor, né, como é que a rede ICC Saúde trata, você falou em físicos, você falou em pessoas, em qualidade de atendimento. Como é que é a atuação com ensino e pesquisa da rede ICC Saúde, Pedro? Porque a gente pensa muito em hospital, né? Na assistência, no hospital. Enfermo vai ser tratado no hospital. O hospital ele simboliza e a gente tenta, com o passar do tempo, eu acho que a gente tem conseguido fazer muito isso. O hospital é mais um decisivo parte do processo, equipamento para fazer saúde, claro. Mas saúde se faz em casa, se faz na escola ou na academia. E a gente tem que estar presente em quaisquer pontos de contato que declarem que saúde não é só chegar tarde, como muitas vezes as pessoas chegam no hospital e aí vão custar mais, o atendimento vai ser mais sofrido. Então, esse papel
nosso de tornar a saúde algo sistêmico, ele é exatamente isso. Não é só, de fato, o hospital. Quando os fundadores tinham, e aí falando um pouco da percepção do mercado, grande parte dos nossos fundadores eram muito discretos, né? É uma instituição muito excessivamente, na minha opinião, talvez precise realmente comunicar melhor. Essa descrição era uma realidade nossa, porque a gente queria trabalhar, queria fazer o trabalho, queria entregar no final do dia mais atendimento, e passamos muito tempo fazendo isso, é o que fazemos até hoje. Então, hoje, o fundamento de toda daquela assistência, ela é baseada na garantia de entrega. Então, temos hoje uma capacidade muito grande em solucionar problemas que, eventualmente, na percepção não tão completa de saúde, deveriam estar só no hospital, né? Então é isso. Eu fico muito satisfeito quando a gente começa a ver que as pessoas estão percebendo isso. E aí vem sim o papel decisivo de uma comunicação correta, precisa, determinante, para que essa percepção ganhe velocidade, mais tração para ser corretamente percebida, porque nem sempre ela é colocada da forma certa. Então, essa necessidade nossa de falar um pouco mais sobre isso, ela é muito importante, e aí as pessoas passam a entender. Então, quando eu falo sobre a Livre Saúde, eu não estou vendendo o produto só da Livre Saúde, eu estou contando uma história que tem que fazer sentido, que as pessoas começam a construir na sua percepção, de fato, é mais efetivo, faz mais sentido, é mais coerente, tá? E você termina concluindo que aquilo ali é algo que pode ser melhor para você. E, obviamente, cercado, de novo, do propósito. Pedro, tecnologia, cara. Nessas minhas análises que eu sempre faço antes do programa, para me preparar melhor aqui, eu vi muito, toda hora, tecnologia. Você detalhou ali antes para mim a questão de robótica, inteligência artificial, cultura de dados. Dados é a coisa mais importante do mundo em qualquer negócio, né? A importância da verificação dos dados existentes. Isso é muito complexo, né, Pedro? Você diagnosticar os dados para gerar mais valor para o seu paciente, mais valor para o negócio. Então, essa cultura de dados é uma coisa seríssima e é muito complexo, porque às vezes a cultura de dados, muitas vezes ela não permeia pela organização, né? É uma coisa que vem muito da alta liderança, mas não existe essa cultura. E eu noto que na rede ICC Saúde isso não acontece. Existe uma cultura de dados, um uso de tecnologia. Você falou aqui robótica, cito mais uma vez. De que forma que a rede ICC Saúde, Pedro, tem tratado esse tema lá, essa pauta lá, para melhorar a vida do cliente, no caso do paciente? A gente acredita muito na pesquisa quando ela é de fato revertida para entregar algo a mais, né? Não é a pesquisa pela pesquisa. Então, esses dados, e aí completando um pouco da pergunta, nós temos, por exemplo, 2 bancos de tumores, com milhares de peças que eventualmente servem e são consumidas pelas pesquisas para entender que comportamento aquela determinada célula teve. Nós temos um laboratório de biologia molecular completo que pode mapear geneticamente risco, que se você que não tem câncer ainda, mas quais são as suas chances de eventualmente desenvolver um tipo de lesão cancerígena. Então, não tem como fazer essa assistência se você não estiver continuamente olhando aqui na pesquisa. Então, a pesquisa ela retroalimenta, né? Existe uma convivência muito importante do que a pesquisa e a assistência. Já nasceu há 80 anos com essa necessidade de entendimento, e você né? melhora a performance de todos os que fazem parte, obviamente, com essa validação, né? E com a mensuração, antes de mais nada. Então, você tem que mensurar muito, né? Como eu disse no início, medir saúde não é algo tão simples. A gente aprendeu a medir saúde. Então, quem aprende a medir alguma coisa vai, com certeza, ter uma capacidade de aprimoramento muito maior e de fazer com que o papel de cada um dos partícipes daquela discussão em saúde seja o pleno
possível, o mais alcançado possível, por todo mundo. Então, cada um sabe exatamente onde é que tem que acertar e pode acertar mais, porque se todo mundo acertar, a gente consegue fazer mais, melhor. Então, essa lógica da pesquisa e dado, ela faz com que tenha um volume, nós temos uma complexidade da assistência, que, como eu disse, que sempre foi muito profunda, grande, e volume também, né? Então a amostragem ela é muito vasta também. Quando nós temos hoje mais de 400 mil prontuários de pacientes que passaram pela nossa instituição. É interessantíssimo você citar essa magnitude de número de dados, para que as pessoas às vezes entendam que às vezes você fala em dados, análise de dados, vamos isso. tratar na prática que desses 400 mil prontuários que temos, conseguimos digitalizar algo em torno de 120 mil já. É uma base riquíssima que propõe e que disponibiliza para um pesquisador qualquer tipo de cruzamento que eventualmente ele não pudesse fazer porque não tinha amostra nem tinha especificidade, né? Então, o banco de tumores, por exemplo, ele faz com que a gente consiga correlacionar um fator com outro e começar a concluir coisas, são os tais achados que as pesquisas apontam e que mundialmente, globalmente, você lança num artigo, num congresso. Então, nós somos grandes produtores de achados em saúde e que, com certeza, retroalimentam e criam a inovação no âmago da coisa. Né, onde você encontra que eu não posso operar um determinado paciente, ele não vai se submeter a uma cirurgia se ele não atingir uma determinada meta calórica, porque senão eu vou prejudicar o enfrentamento de um pós-cirúrgico. É um exemplo muito simples da nutrição na cirurgia. Então, a gente encontrou, através de uma pesquisa, e com dezenas e centenas de pacientes, que era melhor operar no tal dia, no atingimento da meta calórica tal, porque você vai consumir menos antimicrobiano, você vai fazer com que você possa atravessar aquela condição de saúde com muito mais saúde, de fato. Né? Pedro, estou meio frustrado porque a pauta contigo é muito grande, cara. A gente não falou muito de robótica. O SUS pode fazer robótica? Nós temos cirurgia robótica lá, né? Temos uma cirurgia robótica, fomos a primeira instituição que aprovamos um projeto de pesquisa que subsidiou e subsidia determinados pacientes do SUS a fazerem cirurgias robóticas. Então, é uma felicidade enorme para a gente poder propiciar uma cirurgia com um robô da altíssima geração, é algo muito moderno que a gente conseguiu adquirir. Fazendo essa cirurgia para pacientes do sistema único de saúde. Claro, atendemos convênios, atendemos particular, fizemos cirurgia torácica, urológica, ginecológica, e hoje é um grande, não teríamos como não ter, e conseguimos mais do que ter um robô, inserir o robô na temática de saúde na ótica de pesquisa, comparando onde ele é mais efetivo, onde ele não é tão efetivo, onde ele pode ser melhor ou não, com a responsabilidade muito permanente de saber onde alocar o recurso certo no sistema de saúde, onde ele vai ser melhor recebido. Então, fazer cirurgia robótica por fazer não faria sentido para o ICC ter dentro do Hospital de Joaçaba um robô, mas sim aonde é que ele pode ser melhor, em quais cirurgias ele pode ser melhor. E é interessante a detenção da tecnologia e da ferramenta pela rede ICC Saúde. Vamos fazer assim, a gente... Nós temos o ICC Biolabs, que hoje criamos uma unidade, uma das 7 unidades é o ICC Biolabs, que divide com o mercado. Como é a operação, Pedro? São mais de... É uma operação nós recebemos são startups, ideias que podem ser software, pode ser device, pode ser um projeto. Incentivo à inovação. Incentivo à inovação, onde a gente reúne nesse ambiente problemas e solucionadores de problemas que são nossos colaboradores ou não, pode ser pessoas do mercado. Né? Temos várias empresas que estão no mercado aí aceleradas pelo ICC Biolabs, porque temos um sistema de saúde onde você pode validar determinado invento e tecnologia. Muito obrigado aos nossos ouvintes aí da Jangadeiro Band News FM 101,7. Estamos aqui ao vivo, né, nesse veículo. E vamos encerrar aqui agora na Jangadeiro Band News FM, entregar nossa programação aqui para a rede. Mas eu vou continuar aqui mais 10 minutos com o Pedro. Programação que fica nas redes sociais, YouTube, Facebook, plataformas, né, do jornal Jangadeiro, tá? Então,
Turma da Jangadeiro Band News, muito obrigado, um grande abraço. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. E a gente vai continuar aqui no nosso link do YouTube. E fica, que eu não posso deixar de fazer mais 2 perguntinhas pro Pedro aqui, rapidamente. Pedrinho, vamos nós aqui. Mais 2 perguntas. Para onde é que está indo a rede ICC Saúde? Como é que você enxerga todo esse ecossistema humano, tecnológico, né, eficiente, né, com saúde, com tecnologia, com ensino, com pesquisa, daqui a 5, 10 anos? Nós estamos indo para onde? A gente está indo, como eu disse, para todos ou quaisquer dos pontos que entendamos como promotor de saúde. Tá? Então, a gente está saindo do hospital, né? Saímos já do hospital. E a rede CC Saúde está, através da Livre, através da Amparo, através dos outros negócios, e junto com saúde os nossos mental. parceiros, saúde mental, junto demasiadamente com os nossos parceiros, temos parceiros estratégicos que validam essa nossa vontade, que nos ajudam a promover e levar a saúde para, eventualmente, onde a gente imaginava que não tinha uma promoção de saúde, e existe promoção de saúde em todos os locais. Determinada rede de academias nos procurou e a gente teve um contato com a rede de academias porque a gente entende que a academia é um agente absurdamente promotor de saúde e que vai ser importante. Academia promove saúde, informação promove saúde, né? Promove esse conceito saúde. É muito amplo, muito bacana. Muito amplo e vai exigir da gente cada dia mais esse tipo de contato aqui que a gente está tendo com você. A partir do momento que as pessoas têm uma consciência que uma vida saudável lhe traz saúde... Está se falando muito nisso, né? Tem qualidade de vida. Uma certa propaganda que sempre vem com muita informação não tão precisa, e o nosso papel é de fato colocar isso numa ótica mais consciente, mais responsável, mas a ideia é essa, de fato. Então o ICC resolveu apostar nessa promoção. Claro, importa fazer o bem, está lá como o nosso... Está lá na nossa fundação e a gente não perde nunca esse olhar e essa vigilância dos nossos valores para que a gente consiga crescer, sim, mais 80 anos, fazendo, demonstrando, pesquisando, inovando, formando profissionais de saúde para que tenhamos uma vida melhor para todos. A gente não tem a menor dúvida que temos um papel importante e assumimos essa responsabilidade quando não estamos só no hospital. Recentemente, um exemplo bom disso foi um termo de cooperação que firmamos, por exemplo, com o Judiciário, onde a gente é parcerista e contribui com os magistrados para auxiliá-los nas discussões relativas à judicialização em saúde, que é um tema muito importante economicamente, porque tira da economia, eventualmente, um recurso que poderia ser melhor utilizado. Firmamos um convênio agora recente com o governo do Estado, recente 2 anos, né, onde a gente é responsável pela saúde em oncologia de 20 municípios. Criamos um plano e assistimos integral e integradamente 20 municípios com quase 3 mil casos de câncer que são atendidos de forma total, né, que é a regionalização do câncer. Então, essas iniciativas não só nos setores públicos, mas também nos privados. Aí a saúde suplementar, a Livre Saúde desempenha esse papel para promover essa saúde para as empresas que contratam planos de saúde, mas é tudo numa perspectiva de integrar esse sistema, né, criando esses gatilhos e apontando que pontos de contato em saúde são determinantes para que a gente faça mais. Né? Um dia começamos no hospital, mas nós nunca fomos no hospital somente, nem em 44. Porque quando você recebe um paciente na primeira vez, você bate uma foto dele e faz um rastreamento de todo o comportamento dele, que é muito mais do que a saúde clínica, entendamos assim, por um exame laboratorial, mas a percepção social, né? A inequidade social ela ainda é muito decisiva e ela é parte do desafio que temos quando você, por exemplo, não tem um recurso para se deslocar e continuar um tratamento de câncer. Né? Não foi a droga que não foi efetiva, não foi a cirurgia que não foi realizada. Muitas vezes o paciente não conseguiu voltar, né? Porque ele não teve o transporte, eventualmente. Então a gente começou a concluir que saúde tem um tripé muito grande. Assistência, obviamente, com tecnologia, com melhores profissionais, mas uma questão social muito intensa, que aí eu tenho alimentação e transporte, por exemplo. Que a gente acha que a gente não lembra, porque a gente acorda de manhã, vai para o hospital e faz um tratamento. Mas tem muita gente que não tem como ir. Né? Então, essa problemática, esse tema saúde te respondendo, ele nos próximos anos, o nosso papel e a nossa responsabilidade é de promover esse debate de forma mais consciente
independente de agendas de alguns segmentos que eventualmente têm interesses próprios, como a indústria, como eventualmente alguma situação até partidária, mas falando de saúde para grande parte da população a longo prazo. Nós não vamos abrir capital, nós não temos uma empresa que vai, obviamente, até pela sua natureza jurídica, explorar um mercado aberto, mas a gente pensa em 10, em 20 anos. As nossas ações e os movimentos que o grupo tem, eles são de longo prazo, sempre. Nós não pensamos no curto prazo. Que honra a gente estar aqui passando tanta informação bacana. Pedro, 30 segundinhos. Qual é o jeito do Pedro Meneleu de liderar? Eu acho que a rede ICC Saúde tem uma referência de liderança muito forte lá, né, do fundador, doutor Haroldo Jaçaba. Foram 9 fundadores. O meu avô foi um deles, era amigo, muito amigo muito então, pessoal. Existe uma liderança muito forte, existe essa cultura. Doutor Valdemar, doutor Haroldo, meu avô Newton. A minha chegada lá foi muito inusitada. O vovô era tão discreto, junto com os demais que tanto trabalhavam ali para aquela instituição crescer um dia. A gente defende e honra muito os fundadores pelo que eles queriam que aquilo se transformasse, no que aquilo se transformasse. E eu não sabia de nada disso. Olha aí. Né? Eu fui achado no né? mercado e tive a divina quase 20 anos. informação há quase 20 anos. Mas aí eu digo a cultura da rede ICC Saúde. Essa cultura de liderança muito forte dos fundadores, você está aí falando. Mas você é um cara muito humilde, você não vai admitir isso, mas você é uma liderança muito grande aqui no meio empresarial, Pedro. Na área de saúde, na área de gestão como um todo. E você é uma referência, as pessoas te ouvem, entendeu? E eu acho que você tem que assumir essa posição, Pedro, para o bem de todos nós. Qual é o jeito do Pedro Meneleu, né, diretor de estratégia da rede ICC Saúde, de liderar? Quando a coisa faz sentido, né? Essa convergência pessoal que nós temos todos lá no ICC com os valores da instituição faz a gente trabalhar melhor. Né? Eu acho que você produz mais quando você acredita profundamente naqueles valores e exerce diariamente na prática, nas mínimas ações que a gente desempenha, o exercício e a declaração que os valores são, acima de tudo, eles são presentes. Né? Então não adianta ser o melhor profissional do mundo, não adianta ter o melhor desenho de processo, ou a melhor tesouraria, ou a melhor forma de UBI que você queira, se você não tem ali uma base de valores muito forte. É isso que a gente tanto planta. Então, o jeito, Pedro, talvez seja muito, sempre de forma muito humilde, sim. Eu não acredito em nada que não tenha a humildade como base e as relações de confiança para que a gente consiga desenvolver mais pessoas. O meu grande desafio hoje, nosso grande desafio hoje é promover que isso permaneça. Tem muito trabalho, né, Pedro? Tem muito trabalho pela frente, né? Fui, durante muito tempo, tinham menos pessoas e a gente tem a satisfação de ter mais e mais pessoas chegando. Fizemos agora, acho que o sétimo programa de trainee, né? E a gente tem uma felicidade muito grande quando eu vejo o primeiro trainee que tivemos hoje é o diretor da instituição, né? Um cara super preparado. Então a gente fica, esse jeito de liderar, ele se alimenta desses sucessos das pessoas que fazem, que acreditam no propósito e que faz aquela engrenagem rodar. Eu sou alimentado por isso. Então, e acho que a liderança está muito vinculada, como eu disse, aos valores da instituição. Muito obrigado. Empatia e mente de dono. Muito obrigado pela sua presença, Pedro. Eu que agradeço, Tandã. Muito bacana. Uma oportunidade única, repito, da gente entender em detalhes essa operação incrível, genial, de quase 81 anos, da rede ICC Saúde, promovendo saúde de uma maneira ampla, holística, né? Com muita tecnologia envolvida, muito cuidado envolvido, através aqui dessa conversa ótima com meu amigo Pedro Meneleu, que é o diretor, né, de estratégia da rede ICC Saúde. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Rapaz, eu não sei se para você foi tão prazeroso como foi para mim. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.